Olá, pessoal. É muito bom estar com vocês mais uma vez e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre filhos narcisistas e mães narcisistas. Então, assim, nós já falamos um pouquinho sobre o transtorno de personalidade narcisista há um tempo atrás e realmente hoje nós vamos dar continuidade a esse assunto, mas por um olhar das crianças, né? Como tornar uma criança narcisista ou como uma mãe, como funciona uma mãe ou um pai narcisista, tá bom? Principalmente a mãe, tá bom? Então nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Espero que você fique aí bem ligado, atento conosco, permaneça aí durante toda essa live, escreva seus comentários, né? Faça suas perguntas e ao longo aí do período a gente vai responder ou em outro momento oportuno, tá bom? Esse tema, mãe narcisista, foi um tema muito pedido, né? No privado e até em outros momentos houve assim uma solicitação muito grande por esse assunto e realmente é um tema bem relevante e eu espero que você permaneça aí conosco, tá? Eu vou fazer uma breve oração para que a gente comece. Querido Deus, nos abençoe, permaneça ao nosso lado, esteja conosco durante essa live ao tratarmos deste assunto tão relevante, que o Senhor possa nos ajudar e nos inspirar. Lhe pedimos por Jesus. Amém. Muito bem. Mãe narcisista, pais narcisista, filhos narcisista. O narcisismo é um transtorno de personalidade, né? O termo narcisismo vem aí da mitologia grega e narra a história de Narciso, que era um jovem muito bonito e que desprezou o amor de uma ninfa e ele acabou sendo condenado ou assim, sei lá, é uma mitologia, né, gente? Ele acabou ficando preso à sua própria imagem, a imagem, o reflexo da sua imagem na água. Então ele acabou morrendo ali, mergulhado no seu próprio eu, em si mesmo, né? Portanto, a partir desse conceito, né, a partir desse termo de narcisismo, né, a partir dessa mitologia grega, nós temos aí esse transtorno, podemos delimitar esse transtorno. Então, o narcisista é um indivíduo apaixonado por si mesmo, isto é, ele se ama, ele ama o próprio eu, né? Ele ama a sua própria imagem. Mas depois da última palestra que nós falamos um pouquinho, nosso bate-papo sobre transtorno de personalidade narcisista, houve algumas perguntas para mim, mas e o narcisismo primário? O que acontece com as crianças, né? Isso é saudável, não é saudável? Muito bem, então eu vou falar para você um pouquinho sobre esse assunto. O narcisismo primário, ele faz parte do desenvolvimento psicossexual das crianças, quer dizer, é um processo natural, é um processo comum, toda criança passa por esse, digamos assim, por esse processo de narcisismo primário. O que seria o narcisismo primário? Seria aquela sensação que o bebê tem de ser a sua majestade, o bebê, de ser o centro do universo, de ser assim insuperável, assim insubstituível, necessário, né? É como se sem ele os pais não seriam felizes, o outro não seria feliz. Então, esse narcisismo primário, ele é indispensável para a construção da autoestima de um adulto. Então, toda criança precisa passar pelo processo do narcisismo primário. Isto é, ela precisa se sentir amada, precisa se amar, gostar de si mesmo, ela precisa se achar muito especial. E uma das formas, né, um dos jeitos que as crianças manifestam isso, os bebês manifestam isso, é quando eles mesmos se amam, né? Então eles chupam o dedinho da mão, chupam o dedinho do pé, eles chupam a língua, né? Eles ficam assim, é como se eles estivessem se acariciando, né? Se apreciando, né? Eles se sentem maravilhosos, insubstituíveis para os outros, que é para os seus pais. Isso um pouquinho também é em decorrência do próprio tratamento que os pais dão para esses bebês, né? Dizendo para eles, ai, você é a coisa mais linda da mamãe, você é o meu tesouro precioso, você é tudo para mim, né? A mamãe não sabe viver sem
você, né? Então essas falas, isso deixa a criança se sentindo muito especial. Aí você pode estar pensando aí, mas então é errado? Não. O narcisismo primário é necessário para que o indivíduo tenha uma autoestima saudável quando ele se torna adulto. Por quê? Depois que esse bebê vai crescendo, que ele entra aí que ele se torna uma criança, depois ele entra na pré-adolescência, ele vai ter muitas frustrações, ele vai receber muitos nãos, ele vai ficar bem chateado com uma série de coisas. Então essa energia, essa pulsão sexual que ele projetava nos dedinhos, no pé, né, nele mesmo, ele vai começar a projetar no ambiente, em coisas do ambiente, em objetos do ambiente. E esses objetos do ambiente se tornam o amor deles. Então, olha que interessante como Deus criou o ser humano, né? Então, o narcisismo primário, ele é indispensável e necessário. É saúde para o bebê. Então, o bebê precisa se sentir o centro da casa nos primeiros meses de vida. Depois ele vai perceber que não, que ele não é tudo isso que ele sempre achou que ele era, né? Então, nesse processo de transição, quando ele era o objeto de amor, né, suficiente para ele mesmo, que ele passa para escolher objetos externos, né, é quando ele experimenta a masturbação. Né? Então nessa fase, deixa eu só abaixar aqui um pouquinho o volume aqui do meu computador. Nessa fase de transição, quando a criança deixa de ser o objeto de amor, ela mesma se basta, ela busca outros objetos de amor no ambiente. Então ela busca uma garota, o menino busca uma garota, a menina busca um garoto. E quando eles são frustrados, eles voltam para si. Aí é quando ocorre a masturbação. Tá? Quando a criança é bem pequenininha, ela pode se tocar, mas ela não chega a se masturbar de uma forma intencional. Ela pode até se tocar por acidente, ao tomar banho, ao se limpar. Ela se toca, mas não é uma coisa intencional em busca do prazer, do orgasmo, não. Mas a criança maior, né, o pré-adolescente, o juvenil ou o adolescente, ele busca o prazer fora. Quando ele é frustrado, ele volta para dentro de si e aí ele se toca, se masturba e aí ele acaba, como se fosse assim, ele volta ao narcisismo primário, entende? Quando ele está um pouquinho maior, né, que ele já é um jovem, aí ele busca o objeto de amor no outro. Quando ele encontra, ele se realiza, digamos assim, é a plenitude da sexualidade saudável. Mas quando ele volta para si, em algum momento de frustração, ele pode muito bem voltar a se masturbar também. Por isso, alguns adultos continuam com essa prática. Isto é, ele volta a si. Mas esse voltar para si, mesmo que seja em forma de masturbação, de se tocar, de buscar o próprio prazer, por exemplo, comer compulsivamente, também isso pode ser um jeito de um narcisismo secundário, ainda é normal. Mas aí quando o indivíduo fica muito centrado nele mesmo, passa muito tempo e ele continua sendo objeto de amor e ele não busca o prazer no externo, ele não busca de forma equilibrada o prazer no externo, aí sim ele pode desenvolver aí, digamos assim, um transtorno de personalidade, né, com o passar do tempo. Transtorno de personalidade é o jeito de ser de alguém. Então, alguém pode ter um jeito de ser desequilibrado, digamos assim, não saudável. O indivíduo pode ser assim extremamente generoso consigo mesmo, apaixonado por si, né, com pensamentos de grandiosidade, uma necessidade de adulação, uma falta de empatia terrível. O indivíduo pode ter esse traço de personalidade? Sim, se ele tem esse traço, esse jeito de ser, ele é um narcisista, ok? Vejam aí como que a gente pode avaliar um narcisista. A gente avalia o narcisista por critérios clínicos, que eu já ensinei numa outra live aí, que a gente já passou todos os critérios e você pode rever aí, procure aí. Umas semanas atrás eu falei sobre transtorno de personalidade narcisista. Assista que vai ser bom para completar essa de hoje. E o tratamento normalmente é a psicoterapia
psicodinâmica, né? Um processo, não necessariamente se utiliza medicação. Pode se utilizar medicação se o indivíduo, por exemplo, além do narcisismo, ele tem, por exemplo, depressão, ou ele tem ansiedade, ou ele faz uso e abuso de substâncias psicoativas, cocaína, drogas, bebida, álcool, né? Pode ter aí o cigarro também, personalidades histriônicas, o indivíduo pode ter junto borderline, né? E começa a se cortar, se autodestruir, se automutilar. Aí nesses casos, muitas vezes é necessário uma medicação para dar um controle, um equilíbrio, deixar o indivíduo com uma qualidade de vida melhor. Muitos desses indivíduos, eles podem se tornar paranoicos, né? Ficar com pensamentos aí delirantes, aí invasivos, né? Pensamentos assim recorrentes de alguma coisa que ele não consegue evitar, tá bom? O narcisismo, o transtorno de personalidade narcisista, ele precisa ser diagnosticado e diferenciado de outras patologias, como a depressão e a euforia. Então, quem tem o transtorno de personalidade narcisista, não necessariamente ele é depressivo, ele pode ter depressão, porque ele não consegue se manter com esse senso de grandiosidade, né? Então aí ele fica depressivo. Ele pode ficar eufórico, né? O narcisista também, ele pode ficar super se achando o máximo, então parece que ele tem aí, sei lá, uma bipolaridade, uma mudança de humor, mas não é igual, é um pouco diferente, tá? O narcisista, ele pode explorar o outro, eu falei isso na outra live, mas ele explora o outro para ele continuar se achando o melhor, né? Superior, grandioso, diferente do perverso, né, daquelas pessoas psicopatas ou sociopatas que utilizam o outro, mas com intenções mais assim, digamos assim, perversas, né? O narcisista também, ele precisa de atenção, ele quer atenção, mas ele ele tem outras características, ele não necessariamente tem um outro, ou, por exemplo, ele não precisa ser histriônico, por exemplo, né? Ele pode ter um transtorno de personalidade narcisista e não ser histriônico, mas a questão da atenção, de admiração é parecida, entende? Tá bom? Então o tratamento sempre é sempre psicoterapêutico, é necessário a terapia, né? Todo indivíduo que tem transtorno de personalidade narcisista precisa de terapia. E essa terapia, ela é uma terapia um pouquinho longa, porque afinal faz parte da personalidade desse indivíduo, né? Essa características dele. Então, o indivíduo sofre, ele acaba fazendo sofrer todo mundo que está ao redor dele, né? Na outra live eu falei um pouquinho sobre os filhos, né? Um indivíduo pode criar um narcisista, né? Ele pode tornar os filhos com esse perfil, né? Quando ele faz com que o filho acredita que ele é infalível. Como assim? Exatamente. Pais que ensinam para os filhos que é diferente você elogiar um filho, acreditar que ele é capaz de fazer algo, de você dizer para ele que ele é o melhor, que ele nunca vai errar, que ele é perfeito, que ele é infalível. Então, se você cria o seu filho com essa ideia na cabeça de que ele é infalível, ele pode se tornar um indivíduo, ele começa a acreditar, né, que ele nunca vai errar. Isso não é saudável, porque nós erramos, né? Então, o remédio, no caso, para o narcisista, nesse sentido, é conviver com o próprio erro dele. Ele precisa entender que ele erra como todo ser humano erra e aceitar os seus próprios erros, né? Acreditar que se ele caiu, ele pode levantar, né? Sempre que ele cair, ele pode superar aquelas crises, aquela dificuldade que ele teve. Então, alguns pais também dizem para os filhos que eles são superiores a todos. Isso, gente, combina com um bebezinho, que você fala para ele, pega ele, beija, cheira e fala: você é o bebê mais lindo do mundo. Ele é o bebê mais lindo do mundo para você,
Mas o bebê da vizinha também acha que ele é o bebê mais lindo do mundo, entende? Então, isso combina enquanto é pequenininho, que faz parte do narcisismo primário. Quando o indivíduo cresce, lá depois dos 7, 8 anos, ele começa a mostrar as suas competências, as suas qualidades, começa a competir com outras crianças, e aí é importante que você trabalhe com essa criança, com esse filho, que ele vai errar, que ele não é superior aos outros, que ele é tanto quanto importante aos outros, né? Precisa orientá-los a perder uma competição, né? Vocês já viram as crianças que participam aí de competições, sei lá, concorrendo a medalhas? Tem uns que choram, por quê? Porque ele não pode perder, ele foi educado a jamais perder. Ele é superior a todos os outros. Então, cuidado, os pais aí de crianças pequenas, a não fazer isso, não cometer esse erro tão assim terrível, né? Outra característica de alguns pais que impõem aí esse narcisismo nas crianças é dizer que a criança ela é um modelo incapaz de ouvir críticas, né? Diz para ela que ela não pode ser criticado, que ela é perfeita, né? Que ela é o centro do universo, né? Que ela tem que dizer sim, né? Que todo mundo tem que dizer sim para ela, né? Então, assim, passa para essa criança uma imagem de perfeição, né? De jamais ouvir uma crítica, um comentário negativo, né? Dizendo para ela que ela sempre tem razão, né? Que essa criança não pode ouvir, digamos assim, ela é superior, ela está num pedestal de perfeição e superioridade. Então, não faça isso com as crianças, porque você vai fazê-los sofrer muito quando eles ficarem maiores. Então, é importante não fazer isso. Outra coisa é vangloriar das suas qualidades, desculpar-se dos seus defeitos. Muitos pais ensinam isso para os filhos, né? Que eles são perfeitos, que eles não erram, né? Bajulam quando acertam alguma coisa e fica super valorizando, desprezando os outros, humilhando os outros, né? Vangloriando das suas vitórias e humilhando os outros. É aquela pessoa que quando faz um gol, né? Despreza os outros, faz gestos obscenos, né? Humilhando os outros porque ele ganhou. Né? Então, não, né? Se você ganhou, alguém está perdendo. Não que você não possa ganhar, mas trabalhar isso com equilíbrio, menos arrogância, menos prepotência, né? Outra coisa que prejudica muito na educação dos filhos, né, é falar mal das crianças que têm defeitos, né, que são inferiores, que têm alguma dificuldade, alguma limitação. Então tem pais que criam os filhos assim: você é perfeito, você é superior a todos, que bom que você é um filho perfeito, esses outros não prestam, são inferiores a você, são menos inteligentes que você, né, eles podem ser humilhados, criticados. Aí vem aí, de repente, um narcisista pode ser, por exemplo, mau, pode humilhar, pode fazer bullying com outras crianças, entende? Olha que perigo, né? Que os próprios pais educam em casa, né? Estão criando esse monstrinho dentro de casa, né? Então, essa criança, para ela ser saudável, toda criança para ser saudável, ela precisa ser gratificada, quer dizer, receber aquilo que ela deseja, e precisa ser frustrada, não receber aquilo que ela deseja, né, naquele momento do jeito que ela quer. Ela precisa também ser frustrada. Isso vai tornar a criança mais resistente, vai tornar a criança mais equilibrada, vai ajudá-la a superar suas limitações, vai ajudá-la a buscar sempre algo melhor, a buscar com intencionalidade aquilo que ela precisa, aquilo que ela deseja. Ok? Então, isso aqui é interessante. Os pais precisam, então, elogiar seus filhos, mas não compará-los com outras crianças. Precisa dizer que ele fez um bom trabalho e não precisa dizer que ele é o melhor do mundo e superior aos outros que não conseguiram fazer aquilo. Os pais precisam, então, elogiar os filhos, encorajá-los, mas dizer que eles são tão importantes como outras crianças, tá? E precisa dizer para ele que ele é digno, fazer comentários positivos dele e também dizer para ele quando ele fez algo errado, criticar, apontar, clarificar. Vejam vocês aí que filhos saudáveis precisam então de pais saudáveis. Muito bem.
Vamos aí, a gente fez toda essa introdução aí por uns 15 minutos, né? Que nós revemos aí um pouquinho os conceitos da última live, da live que nós falamos sobre narcisismo, mas agora eu quero mostrar para você um pouquinho, falar um pouquinho para você sobre a mãe narcisista. A mãe narcisista, ela é abusiva, ela se acha superior aos seus filhos, ela cria as próprias regras, ela dita, cria as regras e ela até muda as regras quando ela deseja, quando ela acha que ela não está, digamos assim, do jeito que ela quer. Ela está sempre numa posição de poder, né? A mãe é narcisista e ela pode, digamos assim, ser abusiva, não só com palavras, mas fisicamente e também psicologicamente. A mãe narcisista, ela também é a dona da verdade. Ela nunca erra, nunca admite a sua culpa, ela não se responsabiliza pelos seus erros, ela é sempre a dona da razão. Então é a última a falar, é a primeira a falar, e os filhos podem falar o que for, justificar, mãe, mas é assim, mãe, não sei o que, não, a senhora tá errada, não. A mãe narcisista, ela é a dona da verdade. Eu digo mãe, claro que pode ser o pai também, mas a gente está falando aqui de mãe narcisista porque é o pedido do pessoal, né? Dos nossos aí telespectadores que estão nos assistindo. Problemas de identidade, né? A mãe narcisista, ela tem assim, ela tem um sentimento de grandiosidade, né? Ela se acha grande, importante, mas lá no fundo ela tem um sentimento de vazio. Então, ela tem uma dificuldade de se amar, por isso ela busca no outro o amor incondicional. Então, ela quer que os filhos gostem dela, não interessa o que ela faz, ela exige que os filhos amem ela. Inclusive, ela diz, você tem que me amar, eu sou tua mãe, você tem que me respeitar. Nós vamos falar daqui a pouco sobre as falas, as frases das mães narcisistas, vocês vão ver que, oh, meu Deus, algumas vezes nós utilizamos essas falas, então vamos tomar cuidado, fiquem aí ligadinho, né? A mãe narcisista também, ela tem uma autoestima frágil, ela se magoa com facilidade, ela é meio melindrosa, né? Qualquer coisa que o filho faz, isso não é coisa que se faça com a mãe, onde já se viu, ela pode se posar de vítima, né? De coitadinho, ai tadinho de mim, os filhos estão acabando comigo, vocês quase me matam, né? Vocês vão acabar comigo. Ela luta pelo reconhecimento dos filhos, do marido, da sociedade, a todo custo, não importa. Ela consegue isso, ou por amor dos filhos mesmo, ela força esse afeto, ela diz que me ama, vocês têm que me amar, você precisa falar que gosta de mim. Então, algo meio assim. A mãe narcisista é meio doidinha, né? Então, a mãe narcisista, ela não tem empatia. Então, assim, se o filho tá sofrendo, ela, ai, que frescura, isso não é nada, você nem pensa em mim. Quer dizer, o filho tá falando da dor dele, a mãe narcisista já vira para ela, né? Então, ela é que é a vítima, ela que foi prejudicada, ela que é uma coitadinha, ela que trabalha, ela que pariu os filhos, né? Ela que ficou sem dormir para amamentar essas crianças. Então, eles têm uma dívida eterna para elas. Então, assim, eles não importa o que eles sentem, ela sempre despreza. A mãe narcisista, ela trata com superficialidade as emoções, isto é, ela não toca profundamente nas emoções, ela não consegue demonstrar amor de verdade pelos filhos, pelo cônjuge. Por quê? Porque ela não precisa amar, é os outros que têm que amá-la. Ela é desejável, ela é um objeto de amor de todo o universo, entende? Ai, meu pai, a gente ri assim, mas é assim, quem tem uma mãe narcisista, assim, ó, é pra chorar, né? Porque realmente ela consegue obrigar, né, os outros, ela deixa os outros se sentindo mal por não amá-la, por não dizer que ama, que deve para ela, que tem que servir, né, que o mundo tem que girar em torno dela. A mãe narcisista é assim. A mãe narcisista também é perfeccionista, isto é, nada que você faz é bom o suficiente para ela. Então ela começa a reclamar
Como assim? Né? Tem que fazer melhor, você precisa melhorar, né? Você nunca atinge as expectativas, porque ela quer simplesmente que você seja perfeito. A mãe narcisista, ela quer filhos perfeitos. E acreditem, ela tem filhos lindos, né? Normalmente a mãe narcisista, ela é super caprichosa, ela quer que os filhos andem sempre elegantes, bonitos, ela gosta um pouquinho das aparências, né? A mãe narcisista, ela vive de aparências, essa é a verdade. Ela tem uma baixa autoestima, mas ela gosta de atenção e de elogios. Então é aquele tipo de pessoa que passa 1000 filtros, né, para tirar uma foto, né? Faz maquiagem, põe uns brincos, uns colares. A mãe narcisista é aquela que anda no salto. Por quê? Porque os filhos têm que dizer: ai, minha mãe, você é linda, você é maravilhosa, você é nananã. Ela é isso mesmo, ai, vocês me dão trabalho e tal. É mais ou menos assim, né? Então, ela não se permite demonstrar emoções negativas. Então, uma mãe narcisista, ela não chora, ela faz os filhos chorar. Né? Então, os problemas, ela não demonstra muito problemas, é aquela que aparece, faz selfies maravilhosos, coloca fotos super jovem, né? Às vezes até erotizada, né? Não necessariamente, mas pode, né? Fotos erotizadas, assim, silicone, blá blá blá, mas a gente vai tratar de um outro transtorno de personalidade aí com vocês, que é bem mais voltado para o corpo do que a narcisista. Mas a mãe narcisista é assim, ela não admite nunca a culpa ou responsabilidade pelos seus erros. Ela pode ter errado feio, ela pode ter exagerado na educação dos filhos, ela pode assim ter feito algo terrível, mas ela não admite nem para os filhos, nem para ninguém que ela errou, porque ela não erra. Algo fez ela errar. Ela não se atrasa, o evento adiantou, sabe? Algo assim. A mãe narcisista, ela é superior a tudo, até o tempo. Né? E o clima. Ela culpa os filhos sempre. Então, se deu um problema, a culpa é sempre do outro, nunca é dela. Né? A mãe narcisista não erra, quem erra são os filhos. Se deu algo de errado, a responsabilidade é totalmente dos filhos ou de alguém. Né? De alguém, mas que não seja ela. Ela não se desculpa, né? Nem cumpre o que promete. Então, ela não é a mãe narcisista, ela não pede desculpa pelo que ela fez de errado e ela também não cumpre aquilo que ela prometeu. Muitas vezes ela fala que vai fazer alguma coisa, acaba não fazendo, e se o filho cobra, ela fica irritada, você não pode falar isso comigo, eu sou sua mãe, blá blá blá. Ela muda as palavras, ela nega aquilo que ela prometeu, né? Aquilo que ela disse que ia fazer. Por quê? Porque nem sempre ela consegue, né? Essa manipulação pode tornar as suas promessas vagas, né? Então, muitas vezes os filhos não acreditam quando a mãe narcisista fala alguma coisa, porque ela não cumpre, né? Ah, minha mãe prometeu que ia fazer isso, mas não vai não. Ela disse que vem aqui na minha casa, não, mas não vai na casa do outro filho que ela gosta mais, né? Então, a mãe narcisista, ela pode escolher um filho para ser o preferido dela, tá? E um filho para ela pegar no pé. Então, muitas vezes, a mãe narcisista escolhe o filho homem, né? O menino, e despreza a menina. Se tiver só filhas, ele vai escolher uma, ela vai escolher uma. O pai narcisista normalmente escolhe a menina, né? Para ser objeto de amor, e os outros meninos, no caso, ele despreza. Tá? Então, é sempre, na maioria das vezes, é o sexo oposto e despreza a pessoa do mesmo sexo que ele. Por quê? Porque ele tem que ser grandioso, ela, né? No caso, a mãe narcisista tem que ser grandiosa, perfeita, maravilhosa. E se tem uma outra fêmea, no caso, uma filha do lado dela, essa filha vai crescer e vai se tornar, digamos assim, jovem, né, cheia de hormônios, atrativa, bela. Então, ela tem que humilhar inconscientemente, né, essa filha, para que ela se sinta inferior, para que não se torne superior a ela. Entende? Olha que coisa terrível que é uma mãe narcisista. A mãe narcisista também, ela monopoliza os recursos financeiros. Essa é uma característica grande da mãe narcisista. O dinheiro nem é dela, mas ela quer controlar quanto que o filho ganha, o que ele vai gastar, como que ele vai gastar, exige que dê para ela. Às vezes o filho já é casado,
já é casado, ou a filha é casada, mas ela faz essa filha pagar as contas dela. Se não paga é porque ela é má. Olha como você é ingrata, como você é má. Eu fiz tudo pra você, cuidei de você, dei banho em você, carreguei você na minha barriga, quase morri pra parir você, e agora você nem liga pra mim, me despreza, entende? E os pais narcisistas também, o homem, né, pai, ele também pode dizer pro filho, como você é um filho ingrato, né, você não liga pra mim, eu fiz tudo pra você. Então fica aquela, né, aquela manipulação financeira também. E normalmente essa mãe narcisista, ela mesmo que o filho casou, a filha ou o filho casou, ela continua querendo desse filho um sustento, gratificações, bonificações desse filho. Às vezes o filho é dono de uma empresa, ela vai lá, manda na secretária, manda nos funcionários, dá palpite, manda comprar coisa, manda vender. Ai, é uma tragédia. Quem veio aqui? Mas quem falou isso? Tua mãe. Tua mãe veio aqui, é típico de uma mãe narcisista. E quando ela está em público ou perto de outras pessoas, normalmente ela fala mal, né? Humilha o filho, né? Na frente e em casa e em público. Mas quando ela está longe desses filhos, quando o filho não está por perto, ela fala do filho com orgulho, né? Ela usa o filho como um troféu, né? Porque afinal é um filho bonito, tem uma mãe bonita. Entendeu? Quando uma mãe narcisista elogia o filho, não é o filho que ela está elogiando. Ela elogia o filho, mas é ela. É para as pessoas dizerem, nossa, é igual você, que lindinho, educado igual você, fala igual você, tem as manias igual você, é a tua cara. É isso que ela quer. Na verdade, ela quer o elogio para ela. Mas se ela perceber que colocando o filho como um troféu, ela vai receber os elogios, aí ela coloca o filho na frente. Se não, ela fica na frente do mundo, deixa o filho para trás e os filhos ficam inseguros, impotentes, ficam fracos, né? Ficam com medo, né? Ficam sempre achando que estão devendo, que a mãe merece mais, que eles são ingratos para essa mãe. O melhor remédio para essa mãe narcisista é a terapia. Né? Uma terapia um pouco demorada, porque faz parte da estrutura dela, né? E essas mães narcisistas, eu separei aqui umas frases para vocês, porque realmente a mãe narcisista fala isso, como você é egoísta, você só pensa em você não pensa na sua mãe, essa é uma frase. Outra, você sempre é chata, né? Você é por isso que ninguém gosta de você é feia, você é gorda, você é não sei o que, entendeu? Então ela humilha, né? Eu tô falando menina, porque no caso aqui o modelo que eu tô apresentando para vocês é de uma mãe narcisista com relação a uma menina, mas pode ser também um pai narcisista com relação ao filho. Você não valoriza nada que eu faço, né? Tudo que eu faço você não liga, você despreza, né? Quer roubar o seu pai de mim, né? Então assim, quando a mãe narcisista, esse filho ou essa filha cresce e se torna aí uma adolescente que fica bonita, né, jovem, diferente dela, que ela já tem alguns anos aí ou mais. Então essa mãe, ela diz, você tá querendo roubar o seu pai de mim, o amigo. Ela compete com a filha ou com o filho por amigo, por amor do pai. Por quê? Porque todo o amor do mundo tem que ser para ela, né? Ela é o centro do universo. Então ela culpa, é culpa sua se eu sou infeliz, porque o seu pai e que seu pai me traiu, a culpa é sua. Então tudo de ruim que acontece na família, a culpa é da filha, né? É desse filho que ela escolheu para ser o objeto de desprezo, né? Se tiver, só tive você porque o seu pai judiou de mim, me estuprou, não sei o que, não foi minha vontade ter você, só me causa desgosto, onde foi que eu falhei como mãe, né? Você é um fracasso, né? Sua irmã é mais bonita que você é horrorosa, você só passou na faculdade porque é fácil, né? Você faz esse cursinho sabe? De nada, né? Isso aí é fácil, qualquer um faz isso aí, né? Então nunca reconhece o esforço do outro, né? Outra frase muito comum da mãe narcisista: você é sensível demais, para de ser exagerado, você chora por tudo, você é uma casquinha de ovo, você tem que aprender comigo, né? Então assim, ela tá sempre
em alta, né? Difícil foi a minha vida, a sua vida é mole, você não sofre nada, para de chorar, seca essa lágrima. A mãe narcisista é assim: você só está vivo porque eu cuidei de você, eu que troquei suas faltas, você deve a sua vida para mim, né? Você tem que se arrastejar atrás de mim, né? Se não existisse eu na sua vida, você estaria morto. A mãe narcisista ela acaba, né? Numa conversa, ela usa as palavras de uma forma muito destrutiva. Eu deixei aqui mais uma frase, a última frase. Conquistei tudo sozinho, essa casa é minha, né? Quando eu morrer eu vou doar tudo para outras pessoas, vocês vão ficar sem nada, vocês são egoístas, eu não sei para que eu tive filho, né? Algo desse jeito. Então, as consequências de uma mãe narcisista são devastadoras na vida de um filho. Então, esse filho cresce sem confiar nos outros, inseguro, ele é o objeto de chantagens emocionais, então ele tem comportamentos autodestrutivos. Os filhos de uma mãe narcisista pode ser borderline, pode ser fóbico, pode ser depressivo, pode ter compulsão alimentar, entende? Pode ser dependente químico ou fazendo uso de algum tipo de droga. Tem relacionamentos difíceis porque ele não aprendeu na infância a ter um amor incondicional. Ele não foi amado incondicionalmente, né? Quando uma mãe narcisista, uma mulher narcisista tem um bebê, ela fala pro bebê: olha sua mamãe como ela é linda. Não fala que o bebê é lindo, fala que ela é linda. Olha como a mamãe, se você tem uma mamãe muito boa, que faz tudo pra você, entendeu? Ela elogia ela e não o bebê. Então esse bebê ele vai crescer achando que ele deve pro mundo. Então qualquer pessoa que queira se aproveitar desse adolescente, que queira abusar, sabe, que queira fazer algo que ela não quer, por exemplo, uma adolescente e acaba engravidando na adolescência, é típico de quem teve uma mãe narcisista. O distanciamento emocional é muito comum dos filhos de uma mãe narcisista, porque esses filhos não sabem demonstrar amor, afeto, fazer uma leitura correta do seu comportamento, dos seus sentimentos. Olha, gente, que perigo, né? Que complicado que é uma mãe narcisista, o quanto ela pode prejudicar os seus filhotes, né? A mãe narcisista, então, ela não percebe que ela não consegue passar carinho e atenção para os filhos de uma forma gratuita. Então, essas pessoas crescem não sabendo lidar com isso. Os filhos crescem não sabendo dar amor, carinho e nem receber. Ele fica meio confuso. Será que essa pessoa gosta de mim mesmo? Porque ele está sendo carinhoso? Que horas que ele vai me humilhar? Que horas que ele vai me desprezar? Sabe? Esses filhos aprendem a elogiar o outro, a ver o bom nos outros e não neles, entende? Então, assim, é destrutivo, né? Uma mãe narcisista, ela acaba com os filhos dela, né? A questão desses filhos também, eles podem se sentir extremamente humilhados, ter um sentimento de inferioridade, né? Ter uma cobrança excessiva de si mesmo, se achar inferior a todo mundo, mesmo que seja uma porcaria, aceitar tudo que todo mundo faz para ele. Então, essa mãe narcisista, ela é assim porque ela é focada nela e o mundo gira em torno do umbigo dela. Então, por isso ela é assim, ela é voltada para ela se sente inferior, mas isso é inconsciente. Então, ela busca o amor e a aceitação dos outros, mas de um jeito falando o contrário, né? Dizendo que ela é melhor, que ela é superior a todo mundo, que ela é perfeita, para que os outros reconheçam e digam: puxa, é verdade, você realmente, assim, né? Jogando confete nela mesma, é algo parecido. Como superar então uma mãe narcisista? Primeiro, minha filha, você precisa orar. Se você tem uma mãe narcisista, joelho no chão, peça a Deus sabedoria e depois você precisa buscar ajuda, porque dependendo da sua idade, os traumas já ficaram. E se você não teve a sorte ou assim, o privilégio de ter outros adultos saudáveis, mais saudáveis que sua mãe por perto, para mostrar para você, para te ajudar,
a lidar com essa questão da inferioridade, da humilhação, você vai carregar isso por muito tempo. Então é necessário que você faça aí uma terapia. Nós estamos terminando e eu não sei se você gostou, mas eu estou aqui me divertindo com a mãe narcisista. Estou aprendendo com elas também. Às vezes a gente se vê aí com alguns traços, né? Falando uma ou outra dessas frases. Não estou dizendo que você eu tenho uma dessas características, eu sou uma mãe narcisista ou um pai narcisista. Não é verdade. Você tem que reunir uma série de coisas. Mas é importante, se você acha que você está usando, humilhando o seu filho, tratando ele como objeto, exigindo deles o amor forçado. Então, se você se sente muito grandioso, superior a tudo, perfeito, todo mundo tem que te servir, bajular você, então aí você precisa rever esses conceitos. Quem merece toda a glória é Deus. Quem merece todo o reconhecimento é Deus. Eu quero deixar alguns versos para você antes da gente orar. Olha só esse verso que está em Efésios 4:2, diz assim: seja completamente humilde e gentil, seja paciente, suportando uns aos outros em amor. Efésios 4:2, lindo esse texto, né? E em Filipenses 2:3 diz assim: não faça nada por ambição, egoísmo ou vaidade. Em vez disso, valorize os outros com humildade acima de você mesmo. Então esse aqui é um conselho para uma mãe narcisista, né? Ou para um pai narcisista. Olha outro aqui, ó. Humilhem-se perante o Senhor e a Ele o exalte. Então assim, se você tem que exaltar alguém, não é você, mas é a Deus. Quando nós exaltamos a Deus, isso está em Tiago 4:10, né? Que diz: humilhe-se perante o Senhor. Nós devemos nos humilhar perante o Senhor e Ele vai nos ensinar como tratar nossos filhos, como tratar nosso cônjuge, como tratar os amigos, como ser uma pessoa agradável, uma pessoa querida e não uma pessoa que todo mundo, parece que todo mundo tem que serve, tem que, sabe? É uma pessoa assim que suga a energia, né? Uma mãe narcisista, ela suga a vida, a energia, a vitalidade de quem está perto dela, né? Não só dos filhos. Ao ver as multidões, Jesus sentiu grande compaixão pelas pessoas, pois que estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas que não têm pastor. Então, o contrário da narcisista, de uma pessoa narcisista, Jesus era extremamente empático, né? Ele tinha compaixão. Então, devemos ser como Jesus, ser compassivo, ser perdoador, ser generoso com os outros, ser humilde diante dos outros, como Cristo fez, né? Em 1 Timóteo 5:8 diz, eu gosto muito desse verso, quem me acompanha já ouviu várias vezes, acho que umas 10 vezes pelo menos, né? Se alguém não tem cuidado dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior do que o descrente. Então, se você realmente se você ama a Deus, você deve amar a sua família, cuidar dos seus filhos com amor, com respeito e não humilhar, né? E não se exaltar diante deles, humilhando esses filhos, tornando esses filhos, fazendo com que eles se sintam inferiores a você. Aquele que teme ao Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. Então, eu quero deixar esse último verso para você, está em Provérbios 14:26. Então, nós, pais e mães, devemos amar ao Senhor, devemos temer ao Senhor e nos submeter a Ele. Quando a gente se submete ao Senhor, Ele vai nos tornar um refúgio seguro para os nossos filhos. Nós não vamos educar. Como educar um filho? Como criar um filho saudável? Como tornar um filho bom cidadão, um filho de Deus? Como? Né? Algumas pessoas já me perguntaram isso. Mas vem cá, como que eu faço para me proteger o meu filho, minha filha, para que ele seja feliz e que ele seja um cristão no futuro? Simples. Não tem receita mirabolante, complicada. Não, é simples, é só você temer ao Senhor. Teme ao Senhor e Ele vai dizer para você o que fazer e como fazer. Tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus esteja com você e até a próxima semana. Vou orar com você, tá bom? Paizinho querido, Paizinho de amor, muito obrigada
porque o Senhor está sempre presente. O Senhor está sempre disposto a oferecer a tua sabedoria, a sabedoria perfeita que vem de ti, para nos ajudar a sermos bons pais, boas mães, bons filhos, né? Bons professores, bons educadores, né? Para sermos boas pessoas, para amarmos a Ti. Nós queremos temer ao Senhor para que o Teu Espírito esteja sobre nós, para que sejamos uma bênção para todos que estão ao nosso lado. Pedimos a Tua proteção e o Teu cuidado, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus esteja com você cada dia, todo dia, até o dia da volta dele. Um abraço e até a próxima semana.